A cidade tinha aprendido a respirar baixo. Não era silêncio de paz. Era um silêncio treinado, feito de portas fechadas com cuidado, passos medidos, rádios com volume só o suficiente para abafar conversas, e aquela mania nova de todo mundo olhar 2 vezes antes de dizer qualquer nome. Helena caminhava como quem carregava um segredo no bolso do casaco. O vento frio batia na gola alta, tentando entrar pela pele, mas ela não deixava. Segurava firme a pasta de couro contra o peito, como se o peso dos papéis ali dentro pudesse protegê-la de algo maior, de olhos que não apareciam, de perguntas que não tinham tom de pergunta, de mãos que sabiam segurar um braço com força demais. O relógio no pulso esquerdo marcava um horário que parecia errado. Não pelo ponteiro, pelo país. Ela atravessou a rua sem correr, sem hesitar, sem parecer apressada. Parecer apressada era um convite. E Helena já tinha aprendido que convites naquele tempo não eram românticos. A fachada do prédio da universidade não tinha nada de ameaçadora. Colunas, cartazes de eventos antigos, estudantes que fingiam normalidade. Mas Helena sentiu o estômago se fechar do mesmo jeito. Porque ali dentro havia gente que falava alto de liberdade, e gente que anotava tudo em silêncio. Ela subiu as escadas e a cada degrau, a pasta ficava mais pesada. Não pelos papéis, pelo motivo. Marta. O nome ainda era novo na boca de Helena. E isso era perigoso. Nomes, quando viravam gosto, costumavam virar fraqueza. No corredor do segundo andar, o cheiro de giz e papel velho era quase confortável. Quase. Havia também um cheiro de café requintado, e um perfume discreto que vinha de algum lugar calmo limpo, mais íntimo do que deveria existir ali. Ela parou diante de uma porta com uma placa, Marta Almeida, Departamento de Ciências Humanas. Helena respirou uma vez fundo e bateu. 2 pancadas. Nada dramático. Nada ansioso. Uma voz respondeu de dentro, baixa e firme, como se o mundo inteiro tivesse aprendido a obedecer a ela. Pode entrar. Helena empurrou a porta e entrou com o cuidado de quem não quer acordar ninguém. O escritório era pequeno, cheio de livros empilhados em alturas perigosas, como se a própria gravidade fosse uma opinião. Na janela, cortinas pesadas filtravam a luz, deixando o ambiente com um tom de fim de tarde mesmo sendo pleno dia. Marta estava de pé, ao lado da mesa, segurando uma caneta tinteiro entre os dedos. O coque baixo, preso com pressa, tinha alguns fios escapando. E aqueles fios, um detalhe banal, foram a primeira coisa que puxou Helena para dentro de um pensamento que não tinha nada a ver com política. Marta levantou os olhos. Verdes escuros. Cansados. Atentos. E por um segundo, Helena esqueceu o roteiro seguro que tinha ensaiado no caminho. Não era que Marta fosse bonita de um jeito fácil. Era outra coisa. Era presença. Era o jeito como ela ocupava o espaço sem pedir desculpas. A postura reta, a linha forte do pescoço, as mãos que pareciam capazes de segurar o mundo e ainda assim tremiam muito pouco. Helena, certo? Marta disse, e o nome saiu com uma clareza que soou íntima demais para um primeiro encontro. Helena assentiu, tentando manter o rosto neutro. Sou eu. Obrigada por me receber, professora. Marta inclinou a cabeça, como se aquele professora fosse necessário, mas dispensável. Marta, está bom. Ela indicou a cadeira diante da mesa. Sente-se. Você parece ter andado contra o vento e contra outra coisa também. Helena sentou, mas não encostou as costas no encosto. Pronta para levantar. Pronta para ir embora. Pronta para não estar ali. Colocou a pasta sobre os joelhos e abriu com cuidado. Papéis datilografados, recortes de jornal, nomes que ela não deveria estar carregando sozinha. Marta não tocou em nada. Apenas observou. E em outro tempo, aquela observação teria sido só profissional. Naquele tinha camadas. Perguntas silenciosas. Avaliações de risco. Uma espécie de posso confiar em você, que ninguém dizia em voz alta. O que você quer de mim, Helena? Marta perguntou, direta. Sem jogo. Helena sentiu o sangue subir no rosto. Não era vergonha. Era adrenalina. Quero confirmar algo antes de publicar. Ela escolheu as palavras com pinça. Há relatos de sumiços, de estudantes,
e de um professor que teria sido levado depois de uma reunião. Marta não mudou de expressão, mas a caneta entre os dedos parou 1 milímetro. Relatos. Eu não escrevo relatos se eu não tiver certeza, Helena respondeu, e ouviu a própria coragem na frase como se ela viesse de outra pessoa. Marta deixou a caneta na mesa devagar. O som foi pequeno, mas dentro daquele escritório pareceu alto demais. Certeza, hoje em dia custa caro. Helena sustentou o olhar. Queria mostrar que aguentava o preço, mesmo sem saber qual era. Marta caminhou até a janela e puxou a cortina apenas o suficiente para olhar para fora, como quem verifica se o mundo ainda está ali, como quem verifica se ninguém está escutando. Feche a porta por dentro, Marta disse sem virar. Helena obedeceu. Girou a chave com cuidado, e aquele clique fez algo estranho acontecer no peito dela, como se o som tivesse trancado não só a porta, mas um limite. Marta voltou e apoiou as mãos na mesa, inclinando-se um pouco. Agora mais perto. Agora, o perfume dela estava claro. Algo que lembrava sabonete e papel, e um calor humano que não combinava com tempos frios. Eu não posso te dar nomes. Marta falou baixo. Mas posso te dizer que você está certa. E que se publicar errado morre gente. Helena engoliu seco. Eu sei. Sabe mesmo? Marta perguntou, e a voz saiu com uma mistura cruel de lucidez e outra coisa. Preocupação? Um cuidado que não tinha direito de existir entre desconhecidas? Helena respondeu mais com o corpo do que com palavras. Ela abriu um dos recortes, apontou uma linha. Um detalhe que só alguém muito atento perceberia. Marta se aproximou mais um pouco para ler, e ali aconteceu. Não foi um beijo. Não foi uma confissão. Foi um acidente milimétrico. A mão de Marta roçou o dorso da mão de Helena quando ambas se alinharam sobre o papel. Um toque breve demais para justificar o que Helena sentiu. A pele dela acendeu como se tivesse sido chamada pelo nome. Helena não puxou a mão de volta imediatamente. Marta também não. Foi apenas um segundo a mais. Mas um segundo naquele país podia ser a diferença entre viver e cair. E ainda assim elas ficaram. Marta recolheu a mão primeiro como quem lembra de uma regra. E Helena odiou a regra antes mesmo de entender que regra era. Você tem coragem? Marta murmurou, voltando a endireitar o corpo. Ou imprudência. As duas costumam andar juntas? Helena respondeu, e a frase saiu mais macia do que ela queria. Marta sorriu com a boca, mas não com os olhos. Os olhos estavam em outra guerra. Você não deveria estar aqui sozinha. Helena riu sem humor. Eu não deveria estar em lugar nenhum, pelo que dizem. Marta a observou por alguns segundos, e Helena se sentiu como uma folha prestes a ser lida até o fim. Não do jeito profissional. Do jeito que desarruma. Tem um grupo, Marta disse finalmente. Não é grande. Não é heróico. É necessário. Às vezes só significa esconder um livro. Às vezes significa passar uma informação. Às vezes significa não enlouquecer. Helena ficou imóvel, mas por dentro algo se abriu como uma porta que ela não sabia que existia. Você está nesse grupo? Marta hesitou, e a hesitação foi a resposta mais perigosa de todas. Eu ajudo quando posso. Helena respirou. Eu quero ajudar também. Marta inclinou o rosto medindo de novo. Por quê? Helena não tinha uma resposta bonita. Tinha só a verdade. Porque eu não aguento mais fingir que isso é normal. Marta assentiu lentamente. Então ouça, ajuda não é só coragem. Ajuda é disciplina. É saber quando calar. É saber quando dizer, não conheço com a mesma tranquilidade com que diz bom dia. Helena sentiu um arrepio. Não de frio. Marta caminhou até uma estante e puxou um livro de capa grossa. O gesto foi comum, mas havia nele algo ensaiado. Como se aquele livro fosse uma senha. Ela abriu na metade, tirou um papel dobrado e colocou sobre a mesa, sem entregar diretamente para Helena. Pegue. Marta disse. E memorize. Depois queime. Não guarde nada. Helena estendeu os dedos para o papel. E de novo, o toque, não entre elas, mas entre o corpo de Helena e a ideia de Marta, atravessou como se fosse a mesma coisa. Quando Helena pegou o papel, Marta já tinha se afastado.
Distância estratégica. Distância necessária. Distância que doía sem motivo racional. Você vai estar em perigo, Marta advertiu, a voz de volta ao lugar profissional. Helena levantou o olhar. Eu já estou. Marta demorou um instante a responder. E naquele instante, Helena viu um cansaço que não era só político. Era um cansaço de quem vinha negando a si mesma tempo demais. Há lugares mais seguros para conversar, Marta disse por fim. Meu apartamento. Às vezes. Poucas vezes. Só quando for indispensável. Helena sentiu o coração bater mais forte, e odiou o próprio corpo por reagir assim a uma frase que deveria significar apenas estratégia. Eu não quero te comprometer. Marta soltou um ar pelo nariz, quase um riso. Comprometimento é o que a gente faz todo dia só por estar viva e pensar. E então, mais baixo, como se não quisesse ouvir a si mesma. Mas eu escolho meus riscos. Helena prendeu a respiração. Escolho meus riscos. Ela não sabia se aquela frase era sobre política. E essa dúvida era como uma mão invisível apertando a cintura dela por dentro. O corredor lá fora rangeu. Um passo. Depois outro. Vozes ao longe. Alguém riu alto demais, como quem tenta provar que não tem medo. Marta se moveu imediatamente com uma rapidez treinada. Guarde isso agora. Ela apontou com o queixo para o papel e saia separadamente. Não olhe para trás. Não volte aqui tão cedo. Helena dobrou o papel e enfiou na manga do casaco por dentro, escondendo como tinha aprendido a esconder tudo, emoções, intenções, tremores. Levantou-se. Marta veio até a porta e destrancou. O gesto pareceu tão íntimo quanto qualquer toque, embora não fosse. Antes de abrir, Marta olhou para Helena de um jeito que ninguém deveria olhar para uma mulher, apenas parceira de causa. Era um olhar de reconhecimento, de perigo, de fome contida. Helena, Marta começou e parou. Como se o próximo som pudesse ser uma confissão. Helena esperou. Marta respirou e a voz saiu mais baixa. Seja cuidadosa. Helena quis responder, você também. Quis dizer, eu volto. Quis dizer, não me olhe assim. Mas nenhuma dessas frases era segura. Então ela fez a única coisa que podia. Deixou a verdade aparecer em um gesto mínimo. Ela sentiu devagar, e por um segundo, seus dedos roçaram a lateral da mão de Marta, como quem pede desculpas e ao mesmo tempo pede mais. Marta não recuou. Só fechou os dedos um instante. Quase imperceptível. Sim, mudo. Não agora. Eu senti também. E então abriu a porta. Helena saiu para o corredor como se nada tivesse acontecido. Como se o corpo dela não estivesse em chamas discretas. Como se o mundo não tivesse mudado de eixo dentro daquele toque mínimo. Ela desceu as escadas sem olhar para trás. Mas, do lado de dentro do escritório, Marta ficou parada por mais um tempo do que deveria. A mão ainda lembrando a forma da outra mão. O peito apertado por algo que não era só medo de polícia. Era medo de desejar. E o desejo, naquele tempo, era uma forma de risco tão séria quanto qualquer panfleto. Helena caminhou pela rua de volta ao centro, o papel escondido, a cabeça cheia e o corpo inquieto. Ela repetia mentalmente a lista que precisava memorizar: nomes, lugares, horários. Mas entre uma palavra e outra, surgia a imagem de Marta inclinada sobre o papel, o perfume, a proximidade, o segundo longo demais. A cidade continuava igual. Carros passando. Pessoas comprando pão. Uma mulher carregando uma criança no colo. Mas Helena não era mais igual. Ela tinha ido buscar informação. E tinha encontrado uma ameaça diferente. Uma que não vinha de fardas. Uma ameaça que vinha do próprio coração insistindo em viver. 3 dias depois, Helena já sabia de cor o papel que tinha queimado. Sabia os horários como quem sabe oração. Sabia a ordem das ruas como quem sabe fuga. Mas o que realmente voltava insistente não eram os nomes, era o segundo em que a mão de Marta não recuou. Ela tentou trabalhar como se nada tivesse mudado. Na redação, o cheiro de tinta e cigarro parecia mais forte. As máquinas de escrever martelavam como se quisessem furar o concreto do tempo. Colegas riam alto demais, comentavam futebol, receita, qualquer coisa que não fosse verdade.
E de vez em quando, um olhar atravessava Helena com a atenção errada, como se alguém estivesse medindo a espessura do silêncio dela. Ela aprendeu a sorrir na hora certa, a dizer claro e obrigada com a leveza que se espera de uma mulher que não tem nada a esconder. Só que tinha. Na tarde do terceiro dia, uma folha dobrada apareceu na sua mesa, por baixo de um jornal. Sem assinatura. Sem explicação. Apenas uma frase, escrita com letra firme. Se chover, não vá. Se ventar, suba. Helena entendeu, porque já estava começando a entender aquela linguagem. Naquela noite ventava. O tipo de vento que atravessa as frestas e faz o prédio todo parecer mais velho. Helena subiu as escadas do edifício de Marta sem usar o elevador, mesmo com a perna querendo reclamar. Não por pressa, por controle. Elevadores faziam barulho. Elevadores paravam. Elevadores criavam testemunhas. No último lance, ela percebeu que estava com as mãos geladas. Não era só o frio. Parou diante da porta. Sem placa, sem enfeite. Uma porta igual a tantas. Ela respirou uma vez, como quem ensaia uma história para contar. E bateu. Uma, duas. Do lado de dentro, silêncio. Depois, passos leves, calculados. A corrente metálica mexeu. Um clique. A porta abriu só uma fresta. Marta apareceu primeiro pelos olhos. Verdes escuros. Vigilantes. E então, quando reconheceu Helena, a vigilância não sumiu. Mas cedeu 1 milímetro. O suficiente para o rosto mudar de temperatura. Entre. A voz saiu baixa. Uma ordem. Um convite. Helena entrou e sentiu a porta fechar atrás de si com um cuidado que parecia carinho. O apartamento tinha luz pouca e quente, como se Marta tivesse decidido que a noite lá fora não merecia entrar. Uma luminária amarelada no canto, sombras suaves nos livros, uma xícara esquecida sobre a mesa. Havia cheiro de chá preto e madeira. E também aquele cheiro dela. Limpo, discreto, mas presente. Como se o lugar tivesse sido impregnado por Marta do mesmo jeito que as mãos dela deixavam marcas invisíveis nos papéis. Marta girou a chave. Depois encostou a testa na porta por um segundo curto demais para ser descanso e longo demais para ser só gesto automático. Quando se virou, os ombros dela estavam tensos. Você demorou. Não era acusação. Era medo disfarçado. Helena tentou sorrir. Eu não podia vir direto. Marta assentiu. Aproximou-se, mas manteve uma distância que parecia estudada. Como se o corpo dela soubesse que um passo a mais poderia derrubar um edifício inteiro. Tem alguém te seguindo? Helena engoliu. Eu, não acho. Mas hoje, na esquina da redação, um carro ficou tempo demais parado. Pode ter sido nada. Marta ficou imóvel. Só a mandíbula se moveu presa. Nada, ultimamente costuma ser algo. O silêncio entre elas ficou denso. Daqueles que têm peso na pele. Helena tirou o casaco devagar e pendurou na cadeira, consciente do som do tecido. Em algum lugar do prédio, um rádio tocava baixo. Uma melodia antiga, abafada pela parede, triste como se também tivesse medo. Marta foi até a janela e espiou por entre a cortina, como havia feito no escritório. Depois voltou e a postura dela mudou um pouco, como se estivesse fechando uma porta dentro de si. Eu só vou falar o que for necessário, Marta disse. Helena assentiu, mas não foi isso que o corpo dela respondeu. O corpo dela respondeu com o jeito que os olhos ficaram presos no pescoço de Marta, onde alguns fios do cabelo tinham escapado do coque. Respondeu com a forma como ela reparou que a camisa de Marta estava aberta um botão a mais do que na universidade. Respondeu com uma sede estranha, quente, que não tinha nada a ver com chá. Marta notou. Helena viu porque Marta parou de respirar por um instante, como se tivesse escutado um pensamento. Sente. Marta indicou a mesa. Helena sentou. Marta colocou um caderno à frente, abriu numa página com anotações curtas, códigos iniciais. Falou sobre rotas seguras, sobre um professor que precisava de abrigo, sobre um encontro que mudaria de local. Falou como quem mantém o mundo funcionando com as próprias mãos. Helena escutou tudo. Anotou mentalmente. Fez perguntas necessárias. Mas enquanto isso, o olhar dela subia e descia pelo rosto de Marta com uma atenção indevida.
Havia algo cruel em ver Marta tão controlada. Porque o controle dela não era frieza, era sobrevivência. Em certo momento, Helena se inclinou para apontar uma linha no caderno. Aqui. Essa inicial, é dele? Marta se inclinou também, inevitavelmente. As duas ficaram próximas demais. O ar entre elas pareceu diminuir. O perfume de Marta veio inteiro. Papel, sabão, um fundo que lembrava a pele aquecida por dentro. Helena sentiu a própria respiração falhar. Marta ficou com a mão apoiada na mesa. Helena viu as veias discretas no dorso da mão dela. Viu a marca de tinta no dedo, como se a palavra não saísse do corpo dela nunca. E Helena, que tinha passado a vida se segurando, deixou a mão escorregar um pouco, só um pouco, até encostar na lateral da mão de Marta. Dessa vez não foi acidente. Foi um teste. O toque foi leve como uma pergunta. Mas a pergunta tinha fogo. Marta não tirou a mão. Não imediatamente. O que ela fez foi pior. Ela virou o rosto devagar e encarou Helena como quem encara um abismo que deseja. Helena, Marta murmurou, e o nome saiu com aquela mesma nitidez íntima. Não. Só que não era não de recusa. Era não de perigo. Helena ficou parada, o dedo ainda tocando a pele de Marta. Eu sei. A voz de Helena saiu baixa, rouca de um jeito que ela não reconheceu em si mesma. Eu sei o que isso pode significar. Marta fechou os olhos por um segundo, como se estivesse se obrigando a lembrar. Quando abriu, havia uma tristeza rápida ali. E algo mais. Algo que parecia fome e raiva ao mesmo tempo, raiva do mundo, não de Helena. Aqui não é seguro, Marta disse, quase num sussurro. Helena inclinou a cabeça. E onde é? Marta ficou em silêncio. O silêncio dela não era vazio, era cheio de portas fechadas. Então Marta se levantou, foi até a cozinha e colocou água para ferver. Um gesto de normalidade, de ocupação, de vamos fingir que somos apenas duas mulheres conversando sobre trabalho. Helena seguiu o movimento com os olhos. Marta pegou 2 xícaras. As mãos firmes. Mas o pulso, por um instante, tremeu. Helena se levantou também, sem fazer barulho, e se aproximou pela lateral. Parou a uma distância respeitosa, só o suficiente para sentir o calor do corpo de Marta. Você está com medo, Helena disse. Marta soltou uma risada curta, sem humor, olhando para a chaleira. Todos estamos. Helena deu mais um passo. Não tocou. Ainda não. Eu não falo do medo deles. Eu falo do seu. Marta ficou imóvel. O som da água começando a reclamar no fundo da panela pareceu muito alto. Você não sabe nada sobre mim, Marta respondeu, mas a frase não tinha convicção. Helena respirou perto demais. E aquela proximidade virou uma linguagem. Eu sei que você aperta a caneta quando quer dizer algo e não diz. Helena falou baixo. Eu sei que você olha para a janela como se esperasse alguém. Eu sei que você mede o som dos próprios passos. Eu sei. Helena parou porque o resto.
Era perigoso de pronunciar. Marta virou o rosto lentamente. O olhar dela caiu na boca de Helena. E isso foi como acender um fósforo num quarto cheio de gás. A chaleira começou a assobiar. O som atravessou o apartamento como um aviso. Marta desligou o fogo num gesto brusco demais. E quando se virou de novo, o controle dela parecia trincado. Não me obrigue a escolher entre viver e sentir, Marta disse, e a voz saiu crua, humana, como se ela estivesse cansada de ser só uma ideia. Helena engoliu. Eu não quero te obrigar a nada. Marta se aproximou finalmente. Um passo. Depois outro. Parou diante de Helena, tão perto que a respiração de uma já tocava a outra. Então por que você me olha assim? Helena não respondeu com palavras. Respondeu como o corpo dela sempre respondeu às coisas que importavam, com coragem. Ela ergueu a mão devagar para não assustar, para não quebrar a regra invisível, e tocou o cabelo de Marta onde os fios tinham escapado do coque. Os dedos passaram por eles com uma delicadeza quase devota. Marta fechou os olhos. A garganta dela se moveu, como se engolisse um gemido que não podia existir. Helena sentiu a pele de Marta arrepiar sob aquele toque pequeno. Porque eu não consigo fingir que você é só uma pessoa importante, Helena sussurrou. Você é importante de um jeito que me atrapalha. Marta abriu os olhos. Havia decisão ali. E dor. Se alguém souber, ninguém vai saber? Helena respondeu, e a certeza nela não era ingenuidade. Era promessa. Não fora daqui. Não fora de nós. Marta respirou fundo, como quem dá um salto por dentro. Entre elas, então Marta disse, quase para si mesma. Só entre elas. Helena sentiu. E quando Marta levou a mão até a cintura de Helena, não foi como uma conquista. Foi como um pedido silencioso de amparo. A palma quente atravessou o tecido da blusa, firme e ao mesmo tempo cuidadosa, como se Helena fosse algo que podia quebrar. Helena sentiu o corpo inteiro responder. A proximidade foi ficando impossível. A casa inteira pareceu diminuir, como se as paredes quisessem ouvir, como se o mundo tivesse curiosidade. Marta inclinou o rosto. O nariz roçou de leve no de Helena. O hálito dela tinha cheiro de chá e de noite. Eu devia, Marta começou. Helena tocou o lado do rosto dela com o polegar bem na linha da mandíbula, e Marta se calou. O beijo não veio rápido. Veio como uma coisa que foi resistida por tempo demais. Primeiro, um encostar de boca em boca quase experimental, como se perguntasse: você tem certeza? Depois, um aprofundar lento quente com uma urgência contida que fazia a pele de Helena formigar por inteiro. Marta segurou Helena pela nuca, os dedos enfiando-se no cabelo curto dela, e o gesto foi tão íntimo que Helena quase perdeu o ar. O beijo se tornou mais firme, mais faminto, sem perder o cuidado. Helena sentiu o coração disparar, sentiu o corpo pedir mais, e ao mesmo tempo, sentiu o medo bater em algum lugar distante, o medo do som, do prédio, do mundo. Marta quebrou o beijo por um segundo, com a testa encostada na de Helena. Devagar, Marta sussurrou, como se dissesse isso para si mesma. Por favor. Helena assentiu, e os dedos dela desceram do cabelo de Marta para o pescoço, sentindo o pulso forte ali. Uma vida. Eu estou aqui, Helena disse. Só aqui. Marta soltou o ar, trêmula. E puxou Helena pela mão. Não para a cama imediatamente. Marta não era alguém que se rendia sem confirmar as portas. Ela atravessou o corredor e abriu a porta do quarto. O quarto era simples, com uma colcha escura, poucos objetos, uma cadeira com roupas dobradas. A janela estava fechada, mas a cortina se movia um pouco com o vento que passava pelas frestas. O lugar tinha um cheiro diferente do resto da casa. Mais íntimo. Mais quente. Cheiro de tecido, de pele, de Marta dormindo ali sozinha por tantas noites. Helena ficou parada na entrada, como se pedir permissão fosse parte do pacto. Marta olhou para ela, e a pergunta estava no olhar. Você entende o que isso muda? Helena respondeu com o corpo, deu um passo e encostou a porta com cuidado, reduzindo o mundo ao som do próprio coração. O silêncio do quarto era outro. Não era medo. Era uma possibilidade.
Marta chegou perto de Helena e dessa vez, o beijo veio sem a mesma resistência. Veio como se o corpo dela tivesse esperado por aquilo a vida inteira, mas precisasse de um lugar onde pudesse acontecer sem punição imediata. Helena sentiu as mãos de Marta subirem pelas costas dela, e a pressão firme, a intenção. Como se Marta quisesse memorizar a existência de Helena através do toque. Helena retribuiu, explorando. Os dedos dela tocaram a cintura de Marta, depois subiram pelas costelas, sentindo a respiração expandir sob suas mãos. Marta estremeceu e soltou um som baixo, contido, como se até ali ela tivesse aprendido a não fazer barulho. Helena encostou a boca no pescoço de Marta, um beijo ali, outro logo abaixo, e Marta arqueou o corpo de leve, como se aquilo fosse uma oração proibida. Helena, Marta sussurrou, e dessa vez o nome foi puro. Helena levantou o rosto, os olhos próximos demais. Eu não vou te pedir nada que você não queira. Marta passou o polegar pelo lábio de Helena, devagar, como se desenhasse uma linha invisível. Eu quero, Marta confessou, e a palavra saiu como uma rendição. Eu quero você. O calor dessa frase atravessou Helena inteira. Ela ajudou Marta a tirar o casaco, depois a camisa com movimentos lentos respeitosos, como se cada botão aberto fosse uma escolha consciente contra o medo. Marta também tocou a blusa de Helena, puxando-a com cuidado para cima, e o ar frio do quarto encontrou a pele de Helena por um segundo, até Marta cobri-la com as mãos quentes. Helena fechou os olhos ao sentir aquilo, as palmas de Marta na sua pele, firmes, presentes, como se dissessem: você é real, você está aqui, você não é só um pensamento proibido. A respiração delas ficou irregular. O quarto ficou cheio de pequenos sons. Tecido deslizando, pele encontrando pele, a cama rangendo de leve quando Marta guiou Helena até sentar na beirada. Helena olhou para Marta ali de pé, à meia luz, e sentiu uma ternura quase dolorosa. Porque Marta parecia forte e vulnerável ao mesmo tempo, como se o mundo inteiro tentasse dobrá-la, e mesmo assim, ela estivesse ali, escolhendo. Helena puxou Marta pela cintura, trazendo-a para perto. Se alguém pudesse ver a gente agora, Helena começou, a voz baixa. Marta encostou a testa na dela. Ninguém vai ver. E então, com um sorriso triste, só nós. Só aqui. Só quando for seguro o suficiente. Helena beijou Marta de novo, e o beijo foi mais profundo, mais quente, mais certo. Elas foram deitando devagar, como se quisessem prolongar cada segundo daquela clandestinidade doce. A colcha ficou amassada, as sombras se mexeram na parede, e a noite pareceu prender a respiração junto com elas. No meio do calor crescente, Marta parou um instante, os olhos brilhando na pouca luz. Promete uma coisa? Ela sussurrou. Helena tocou o rosto dela. O que você quiser. Marta engoliu, como se a emoção fosse perigosa demais. Promete que se eu tiver que negar, lá fora, você não vai achar que eu não te escolhi. Helena sentiu um aperto no peito, o tipo de dor que nasce do amor antes mesmo do amor ter permissão. Ela beijou a mão de Marta. Eu prometo. E completou com firmeza. Porque eu sei a diferença entre negar e não amar. E você me escolheu agora. Marta fechou os olhos. E quando voltou a beijar Helena, o beijo tinha algo diferente. Tinha gratidão e desespero misturados. Como se cada carícia fosse também uma forma de dizer: ainda estou viva. A noite seguiu com o quarto inteiro como cúmplice. Com toques demorados, boca explorando pele, mãos aprendendo caminhos novos com uma reverência faminta. Com suspiros contidos no travesseiro, risos baixos que morriam rápido quando algum estalo do prédio lembrava o mundo lá fora. E em algum momento, quando o corpo de Helena já não sabia onde terminava e Marta começava, Helena ouviu Marta dizer, bem perto do ouvido, como se fosse uma oração: um dia isso não vai precisar ser escondido. Helena abriu os olhos, ofegante, a mão presa na cintura de Marta. Um dia, ela respondeu, acreditando com uma força que parecia impossível. Nem pra gente nem pra ninguém. Marta beijou a boca dela, e o beijo foi um sim tão inteiro que Helena quase chorou. Lá fora o vento batia na janela. Mas ali dentro por alguns minutos o medo ficou do lado de fora. E o amor,
proibido, clandestino, real, respirou. O perigo nunca entrava pela porta da frente. Ele entrava pelo detalhe. Uma vizinha que cumprimentava mais do que o normal no corredor. Um porteiro que perguntava: "Tá tudo bem?", com olhos de quem já sabia a resposta. Uma colega na redação que de repente começou a aparecer de mais perto da mesa de Helena, como se o espaço ao redor dela tivesse virado notícia. Na segunda semana depois da primeira noite no apartamento, Helena percebeu que sua vida tinha mudado de textura. Ela continuava indo ao trabalho, escrevendo, apurando, sorrindo na hora certa. Continuava caminhando com o casaco fechado e a postura de quem não deve nada. Mas havia uma outra coisa correndo por baixo. Um fio quente e tenso que puxava ela para Marta o tempo todo. E o pior, ou melhor, era que esse fio tinha aprendido a doer, porque fora do apartamento elas eram duas mulheres que mal se conheciam. Uma jornalista, uma professora. Nada a ver, nada a confessar. Só que por dentro era diferente. Por dentro, Helena carregava Marta no corpo. O cheiro que ficava na gola do casaco depois de um abraço rápido, a lembrança de dedos na pele, a sensação de boca encostando em lugares que o mundo inteiro dizia que não existiam. E Marta, por sua vez, começou a aparecer na universidade com uma rigidez nova, mais contida, mais impecável, como se a própria disciplina fosse uma parede. A primeira faísca de alarme veio num dia comum. Helena estava na redação quando alguém encostou na mesa dela com um recorte de jornal antigo e um sorriso que não era sorriso. "Você anda escrevendo umas coisas perigosas demais, Helena", disse uma colega, falando baixo como se fosse conselho. "E andando com gente perigosa também." Helena sentiu o sangue gelar. Manteve o rosto neutro, mas dentro dela algo se contraiu. "Gente perigosa?" Ela respondeu com a tranquilidade ensaiada. A colega deu de ombros como quem brinca, mas os olhos mediam. "Ah, você sabe. Professores. Esses intelectuais." Helena riu, um riso leve, quase bobo, como se aquilo não tivesse peso. "Eu entrevisto todo mundo. Se eu tivesse medo de professor, eu não seria jornalista." A colega se afastou, mas deixou um rastro. Helena ficou olhando a máquina de escrever como se as teclas tivessem virado dentes. O relógio no pulso parecia bater alto demais. No fim do expediente, ela saiu por uma rota diferente. Andou 3 quarteirões a mais. Entrou numa padaria só para olhar o reflexo da rua no vidro. Não viu ninguém fixo, mas sentiu o corpo em alerta, como se estivesse sempre um passo atrás de si mesma. Quando chegou ao prédio de Marta naquela noite, não levou flores, nem pressa, nem romantismo. Levou medo. Subiu as escadas com cuidado, ouvindo cada som do prédio como se fosse mensagem. Parou um degrau antes do andar de Marta e ficou ali respirando, controlando a própria ansiedade. Bateu. 1, 2. A porta abriu rápido. Marta apareceu com os olhos acesos, como se já estivesse esperando. "Você demorou." Ela disse de novo, e dessa vez a frase veio com um tremor escondido. Helena entrou e fechou a porta por dentro. O apartamento estava mais escuro do que das outras vezes. Só uma luz baixa na sala, sombras mais longas no corredor. O rádio não tocava. Não havia chá no ar. Havia só uma quietude tensa. Marta trancou a porta e ficou com a mão na chave por um segundo, como se precisasse sentir metal para acreditar que havia alguma segurança no mundo. Helena tirou o casaco sem tirar os olhos de Marta. "Tem alguém desconfiando." Helena falou direto. "Hoje me sondaram na redação." Marta não respondeu de imediato. O rosto dela ficou imóvel, mas os olhos ficaram mais fundos. "Quem?" "Uma colega." Foi sutil demais para ser casual. Marta caminhou até a janela e olhou por entre a cortina, como sempre. Depois voltou, e a forma como ela se aproximou foi diferente. Menos professora, mais mulher tentando segurar o próprio peito. "Isso pode virar uma coisa grande", Marta murmurou. Helena sentiu. "Eu sei." Marta passou a mão pelo cabelo, afrouxando o coque sem perceber. Os fios caíram pesados sobre os ombros. E o gesto, tão humano, tão íntimo, fez Helena sentir um calor no meio do medo.
como se o corpo dela insistisse em desejar justamente quando deveria apenas sobreviver. Marta notou o olhar, e por um instante a tensão no rosto dela virou outra coisa. Um cansaço. Uma fome contida. Não, Marta sussurrou antes mesmo de Helena dizer qualquer coisa. Hoje não, hoje a gente precisa pensar. Helena engoliu seco. Aproximou-se devagar, mas parou a meio passo, respeitando o limite. Eu vim porque preciso de você comigo, a Helena disse, e a voz saiu baixa, crua. Nem que seja só para me dizer o que fazer. Marta fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia ali uma decisão que parecia feita com os dentes. Então vamos estabelecer regras, ela disse. Helena franziu a testa. Regras. Marta assentiu. Regras que não são punição. São a proteção. Ela foi até a mesa e puxou uma folha em branco. Não escreveu nada. Só falou, enumerando como quem organiza o caos. Regra 1. Você nunca vem direto para cá. Sempre dá volta. Sempre muda caminho. Helena sentiu. Eu já faço. Regra 2. Se houver qualquer sensação de que está sendo seguida, você não sobe. Você não toca nessa porta. Você vai embora. Helena sentiu a garganta apertar, mas concordou. Tá. Regra 3. Aqui dentro. Marta parou, como se essa fosse a parte mais difícil. Aqui dentro a gente pode ser quem é, mas a gente não deixa marcas. Helena piscou, confusa. Marta sustentou o olhar, sem vergonha, sem rodeio, não era pudor, era sobrevivência. Nada de perfume forte. Nada de batom que marque. Nada de sinais no pescoço. Nada que alguém possa ver e achar estranho. Helena sentiu uma onda quente e dolorosa atravessá-la ao mesmo tempo. Era um tipo de intimidade cruel, transformar o desejo em estratégia. Você está me dizendo para amar você com cuidado, Helena disse, e a frase saiu com uma ironia triste. Marta soltou um ar, e o rosto dela se quebrou num sorriso minúsculo, quase desesperado. Eu estou te dizendo para continuar viva comigo. O silêncio que se seguiu foi pesado. O mundo lá fora parecia bater nas paredes. Helena deu um passo e dessa vez tocou Marta. Colocou a mão no antebraço dela, onde a pele era quente e firme. Marta não recuou. Só fechou os dedos em volta do pulso de Helena por um instante, como se precisasse confirmar que ela era real. E a regra 4? Helena perguntou, a voz quase um sussurro. Marta hesitou. Regra 4, ela começou e engoliu. Se um dia for preciso negar, a gente nega. Sem culpa. Sem drama. Sem olhar que entregue. Helena sentiu uma pontada no peito. Eu consigo, ela mentiu, tentando soar firme. Marta apertou o pulso dela com delicadeza, mas com força suficiente para chamar a verdade. Consegue porque é inteligente. Mas vai doer. Helena respirou fundo. Vai. Marta soltou o pulso, e por um segundo o vazio do toque foi quase insuportável. E foi exatamente aí, naquele espaço entre medo e ausência, que o desejo apareceu como uma coisa inevitável. Helena não avançou como quem esqueceu as regras. Avançou como quem entende que o corpo também precisa de uma forma de esperança para não desabar. Ela encostou a testa na de Marta. Só isso. O gesto foi pequeno, mas foi íntimo o suficiente para Marta tremer. Eu não quero que você vire só um lugar de risco na minha vida, Helena disse, e a voz saiu quebrada. Eu quero que você seja um lugar de casa. Marta fechou os olhos. A respiração dela falhou, como se a frase tivesse tocado um lugar antigo. Casa é uma palavra perigosa, Marta murmurou. Eu sei. Marta abriu os olhos e olhou Helena como se estivesse escolhendo, de novo, conscientemente. Então ela tocou o rosto de Helena com a ponta dos dedos. Um toque lento, quase reverente, como se testasse se ainda era permitido. Helena segurou a mão de Marta e beijou a palma, e um beijo que não deixava marca e ainda assim dizia tudo. Marta soltou um som baixo, contido. Não era só desejo. Era alívio. O beijo veio depois, inevitável, mas diferente das outras vezes. Mais silencioso, mais concentrado, como se cada movimento fosse uma promessa de cuidado. A boca de Marta encontrou a de Helena com uma urgência que não fazia barulho. Helena sentiu o corpo inteiro acender, mas o medo, dessa vez, não foi embora. Ele ficou ali, do lado, como um vigia.
E talvez por isso o beijo foi tão intenso, porque era uma vitória pequena no mundo que só oferecia derrota. Marta interrompeu o beijo por um segundo, encostando o nariz no de Helena. Quarto. Ela sussurrou, como se aquela palavra fosse um código. Helena sentiu. O corredor até o quarto pareceu mais curto. A luz baixa fazia tudo parecer segredo. Quando Marta fechou a porta do quarto, o som foi quase inaudível, mas Helena sentiu como se o mundo inteiro tivesse sido empurrado para fora. Ali as regras eram outras: silêncio, cuidado, presença. Marta tirou a própria camisa devagar, sem pressa. Helena observou como quem não quer perder nenhum detalhe, a forma como Marta respirava, como o peito dela subia e descia, como a pele parecia mais escura na meia-luz. Helena aproximou-se e tocou a cintura de Marta com as duas mãos, firmando ali como se segurasse algo sagrado. Marta encostou a boca no ouvido de Helena e falou baixinho, com uma honestidade que doeu. Eu fico com medo de gostar demais. Helena fechou os olhos. Eu também. Marta puxou Helena para perto pela cintura e a beijou outra vez. O calor entre elas cresceu, e a cama rangeu quando se sentaram, depois se deitaram devagar. Os movimentos eram lentos, mas a tensão não era fraca, era concentrada, como um incêndio que aprende a queimar sem fumaça. Helena passou os dedos pelo cabelo de Marta, soltando mais fios, e Marta respondeu com um arrepio que atravessou as duas. As mãos se encontraram, exploraram com cuidado, memorizaram. Boca na pele, respiração presa, silêncios cheios. E quando o desejo ficou grande demais para caber em palavra, elas deixaram que o corpo falasse do jeito que podia, sem violência, sem pressa, sem marcas. Apenas aquela certeza íntima de que ali, elas eram verdade. Lá fora, um estalo no prédio, talvez uma porta, talvez um cano, fez Marta congelar. Helena percebeu imediatamente. Encostou a boca no ombro de Marta e sussurrou. Xi, eu estou aqui. Marta respirou de novo, devagar. A mão dela apertou a de Helena como se pedisse âncora. E por alguns minutos, o medo cedeu espaço para uma outra coisa, uma coragem doméstica feita de toque e cuidado. Uma coragem que ninguém via. Uma coragem que não rendia manchete. Quando a noite finalmente desacelerou, elas ficaram deitadas lado a lado, a luz desenhando sombras suaves no teto. Marta estava de costas, e Helena traçava linhas invisíveis no braço dela com a ponta dos dedos, como se escrevesse uma história que não podia publicar. Tem uma reunião amanhã, Marta disse de repente, quebrando o silêncio com a voz baixa. Da rede. Helena levantou a cabeça. Onde? Marta hesitou, e a hesitação foi mais perigosa do que qualquer endereço. Mudaram o lugar 2 vezes. Isso nunca é bom. Helena sentiu o estômago apertar. Você acha que... Eu não sei, Marta interrompeu, e o não sei nela era raro. Mas eu vou. Helena ficou imóvel. O medo voltou com força. Eu também. Marta virou o rosto e encarou Helena. Não é um encontro para jornalista. Helena sustentou o olhar. Eu não vou como jornalista. Eu vou como alguém que escolheu estar aqui. Marta ficou em silêncio por um tempo longo. Depois, estendeu a mão e tocou o rosto de Helena. Então a gente vai com regras, ela disse. Helena sentiu. Regras. Marta encostou a testa na de Helena. E se algo der errado? Marta começou, e a voz falhou. Helena pegou a mão dela e apertou. Se algo der errado, a gente não se entrega. Nem pelo medo, nem pelo amor. Marta fechou os olhos, e uma lágrima quase apareceu, mas não caiu. Marta era feita de contenção. Ainda assim, Helena viu, e decidiu ali que amar Marta não seria só desejo. Seria promessa. Na noite seguinte, o encontro aconteceu num porão emprestado, atrás de uma loja que vendia tecidos. A entrada era pelo fundo, entre rolos de pano e cheiro de mofo. As pessoas falavam pouco. Ninguém encarava ninguém por muito tempo. Helena e Marta chegaram separadas como combinado. Entraram com minutos de diferença. Não se olharam ao entrar. Mas mesmo sem olhar, elas se encontravam. O corpo reconhecia. O líder do grupo, um homem de voz baixa, mãos inquietas, olhar desconfiado, começou a falar sobre mudanças de rota, sobre alguém que tinha sido perguntado demais na delegacia.
A palavra interrogado nunca era usada. O medo tinha eufemismos. E enquanto ele falava, um ruído de carro lá fora interrompeu o porão. Um ruído longo. Parando. Motor desligando. O silêncio caiu como pedra. Todo mundo prendeu a respiração. O líder levantou a mão, pedindo quietude absoluta. Alguém apagou uma luz. Passos na rua. Vozes ao longe. Nada claro, mas o suficiente para fazer o pânico subir. Helena sentiu o impulso de procurar Marta com os olhos e segurou. Regra 4. Regra de aço. Ainda assim, sem olhar, ela sentiu Marta. Sentiu porque no escuro, uma mão encontrou a sua por um segundo. Rápido, escondido por baixo da mesa improvisada. Um toque mínimo. Um aperto breve. Estou aqui. Helena respondeu apertando de volta, quase imperceptível. O carro lá fora voltou a ligar e foi embora. O porão respirou de novo, mas ninguém voltou a ser o mesmo depois daquele minuto. O líder encerrou a reunião cedo. Mudou tudo. Ele disse, olhando para o chão. A gente pausa por uma semana. Cada um some. Cada um vira sombra. Helena saiu com o coração na garganta. E na rua, sob o vento frio, ela entendeu. O mundo estava fechando o cerco. E a única coisa que ela queria era correr para Marta, mas correr era justamente o que não podia. Mais tarde, no apartamento, Marta abriu a porta para Helena sem dizer nada. Helena entrou, e dessa vez não houve explicação, nem estratégia, nem vamos estabelecer regras. Houve apenas a forma como Marta a puxou para dentro e encostou a boca na dela com uma urgência silenciosa, como se precisasse ter certeza de que Helena tinha voltado inteira. Helena respondeu com o mesmo desespero contido, mãos firmes, toque cuidadoso, corpo pedindo abrigo. Quando se afastaram, ofegantes e quietas, Marta encostou a testa na de Helena e sussurrou. Hoje eu achei que ia te perder. Helena fechou os olhos. Eu também. Marta segurou o rosto dela com as duas mãos. Então a regra 5, Marta disse, como se estivesse criando uma nova lei do universo, é que a gente não brinca mais de achar que isso é só bonito. Helena engoliu. E o que é então? Marta olhou como quem tem medo da própria resposta. É necessário. Ela disse. Como respirar? Helena sentiu o peito apertar, e o desejo voltou junto com a emoção e porque com elas era assim. O corpo e o coração não sabiam se separar. Então a gente vai continuar. Helena disse baixa, escondidas. Com regras, com medo, mas juntas. Marta sentiu, e um sorriso triste apareceu. E sonhando. Helena encostou a boca no canto do lábio de Marta, um beijo leve, sem marca. Sonhando. E quando foram para o quarto, dessa vez o desejo veio com outra camada. Não era só fome, era também promessa. Era o jeito de dizer voltamos sem precisar falar alto. Era o jeito de manter o mundo do lado de fora, nem que fosse por alguns minutos. Lá fora a cidade seguia respirando baixo. Ali dentro, duas mulheres aprendiam a respirar uma na outra. O que o medo fazia com as pessoas não era só calá-las. O medo afinava a realidade até virar lâmina. Helena começou a notar sinais pequenos demais para serem ignorados. Um homem parado na esquina por tempo demais. Um colega que antes mal a cumprimentava e agora perguntava do seu fim de semana com uma curiosidade que não combinava com intimidade. Um telefonema mudo no meio da tarde. Daqueles que, quando você atende, só existe o ruído de alguém respirando do outro lado. Ela não contou isso para Marta de imediato. Não por heroísmo. Por instinto. Helena tinha medo de levar o pânico para dentro do único lugar onde ainda conseguia respirar. Só que pânico não fica do lado de fora por educação. Ele entra por baixo da porta como corrente de ar. Na universidade, Marta também sentiu o aperto. Um aviso velado do diretor sobre cautela com certas leituras. Um aluno que parou de aparecer. Um comentário atravessado no corredor, desses que vêm embalados como brincadeira. Professora Marta sempre tão intensa. Precisando de companhia para relaxar? Ela respondeu com um sorriso disciplinado e frio. Mas depois ficou um minuto a mais olhando para a janela, como se medisse o tamanho do mundo e o tamanho da própria coragem. O afastamento delas começou assim.
não por falta de desejo, mas por excesso de perigo. Helena passou 4 dias sem subir ao apartamento. No primeiro, ela se convenceu de que era prudência. No segundo, foi uma espécie de castigo. Se eu sentir falta demais, eu vou fazer besteira. No terceiro, ela percebeu que o corpo dela estava irritado, inquieto, como se a pele estivesse sem lugar. No quarto, ela entendeu que aquilo já tinha virado amor, e amor, naquele tempo, era um problema. Na manhã do 5º dia, Helena chegou à redação e encontrou o editor-chefe esperando por ela com a porta fechada. A sala tinha cheiro de cigarro velho e tinta fresca. A janela estava entreaberta, mas o ar parecia preso. Ele não sorriu. Sente, Helena. Ela sentou com o mesmo cuidado de sempre. O relógio no pulso marcava um horário comum, mas a sensação era de julgamento. O editor-chefe empurrou um envelope pela mesa. Isso caiu aqui. Helena abriu com dedos firmes. Dentro, um recorte de um texto antigo dela. Uma matéria sem assinatura que tinha circulado clandestina meses antes. O papel estava amassado como se tivesse passado por mãos nervosas. E havia uma anotação à caneta de outra pessoa sem nome. Você está se metendo demais. Helena levantou o olhar. Quem trouxe isso? O editor-chefe desviou o olhar, coisa rara. Parecia mais velho naquele instante. Não pergunte. Só seja inteligente. A palavra inteligente não era elogio ali. Era aviso. Helena saiu da sala com o corpo inteiro em alerta. Na mesa dela havia um bilhete curto, sem assinatura, como da primeira vez, só que mais seco. Hoje não. Ela ficou parada, olhando, com a mão tremendo de leve. Hoje não. Não suba. Não procure. Não exista. Helena dobrava o bilhete e guardava quando sentiu uma presença perto demais. Um colega novo, alguém que ela mal conhecia, parado ao lado, fingindo ler uma notícia na parede. Você anda tensa, ele comentou, casual demais. Helena sorriu com os dentes. É o prazo. Ele riu. E o riso dele não tinha humor. Helena entendeu ali. O cerco não precisava de algema para apertar. Bastava um olhar certo, no lugar certo. Naquela noite, ela não foi ao apartamento, mas também não conseguiu voltar para casa. Em vez disso, ela andou pela cidade, deixando o vento bater no rosto, como se o frio pudesse conter um incêndio dentro dela. Ela parou diante de uma vitrine de livraria e viu seu reflexo. A gola alta, o casaco escuro, o cabelo desalinhado pelo vento, os olhos inquietos, e por trás do reflexo, a rua viva, indiferente. Como se o mundo não estivesse prestes a desabar. Foi ali, vendo a própria imagem, que Helena decidiu. Não dava mais para sumir da vida de Marta sem combinar isso. Sumir era também uma forma de entregar. Ela precisava falar com Marta. Mesmo que fosse só para dizer eu estou viva. Helena esperou até tarde. Não por drama, por prudência. Até a rua ficar mais vazia, até o prédio parecer dormir. E ainda assim ela não subiu de imediato. Rodou 2 quadras. Entrou numa padaria, comprou pão sem fome. Saiu. Observou o reflexo em outra vitrine. Nada óbvio, mas um carro escuro passou devagar demais. Ela respirou fundo. Regra 2. Não subir. Helena ficou parada na calçada, olhando para o prédio de Marta como se olhasse para um porto que podia explodir. A mão dela foi até o relógio, apertou, como se pudesse segurar o tempo. Então ela fez o que não queria fazer, foi embora. Só que ir embora do prédio não era ir embora de Marta. Ela caminhou até uma cabine telefônica no quarteirão seguinte, uma daquelas que cheiravam a metal e cigarro, com vidro riscado por nomes e pequenas declarações de amor de outras pessoas. Helena colocou a moeda. Descou o número que sabia de cor, mesmo sem querer. O telefone chamou uma vez. 2. Marta atendeu com a voz baixa demais, como se já estivesse pronta para o pior. Sim. Helena engoliu. Sou eu. Do outro lado, silêncio. E então um suspiro tão contido que Helena sentiu como se estivesse com a boca encostada na garganta de Marta. Onde você está? Marta perguntou, e a pergunta veio com uma urgência que não tentava mais disfarçar. Perto, Helena respondeu. Mas não subi. Eu achei que. Você fez certo, Marta interrompeu,
e Helena ouviu dor ali. Dor e orgulho. Helena fechou os olhos. Encostou a testa no vidro frio da cabine. Eu estou com medo, Marta. Um segundo de silêncio. Eu também, Marta disse, simples como se admitir aquilo fosse mais íntimo do que qualquer beijo. Você está bem? Helena riu baixo, sem alegria. Eu não sei. Eu estou inteira, mas parece que tem um olho em cima de mim o tempo todo. Marta respirou do outro lado, como quem segura a própria ansiedade. Então não venha aqui hoje. A voz dela ficou firme. Amanhã, no fim da tarde, eu saio pela entrada lateral da universidade. Você passa do outro lado da rua. Sem olhar muito. A gente caminha em direções diferentes, encontra um lugar com gente. Um café. Você entende? Helena entendeu. Marta estava criando uma forma de encontro que não parecia encontro. Mesmo assim, Helena sentiu um vazio enorme. Eu sinto falta de você, Helena disse de repente, e a frase escapou antes que ela pudesse medir o risco. Marta ficou em silêncio. Mas o silêncio dela não era negação. Era uma mão tremendo sobre a boca tentando não dizer demais. Eu também. Marta respondeu, e naquela voz havia uma promessa inteira. Não, não faça nada impulsivo, Helena. Helena abriu os olhos. Eu não vou. Mas quando desligou, ela percebeu o quanto era mentira parcial. Porque desejar Marta já era impulsivo. E ainda assim ela desejava. No dia seguinte, o café escolhido por Marta era discreto. Luz amarelada, mesas apertadas, cheiro de pão doce e café forte. Um lugar onde o barulho de conversas podia esconder qualquer frase perigosa. Helena chegou antes. Sentou numa mesa no canto, com o jornal aberto, não lendo, só usando como disfarce. A porta tocou com um sininho pequeno. Marta entrou. O cabelo preso, o casaco fechado, a postura impecável. Ela era uma linha reta tentando atravessar um mundo torto. Os olhos varreram o ambiente com calma treinada e só então ela viu Helena. Ela não sorriu, mas o corpo dela mudou 1 milímetro, invisível para qualquer um que não estivesse faminto por aquele detalhe. Marta sentou na mesa ao lado, não na mesma. Pediu café como se fosse apenas isso. E só depois, como quem deixa cair uma coisa sem querer, levantou e foi até o balcão buscar açúcar. Passou por Helena sem olhar. Mas quando passou, os dedos dela roçaram de leve no ombro de Helena, um toque acidental perfeito, rápido o suficiente para ser nada, profundo o suficiente para ser tudo. Helena sentiu um choque de calor, como se o corpo tivesse sido lembrado do próprio nome. Marta voltou para a mesa dela. Sentou. E ficou de costas um pouco. Helena esperou 5 minutos. Depois levantou para ir ao banheiro, e no corredor estreito Marta já estava ali, encostada na parede, como se tivesse sido levada por uma força silenciosa. A luz do corredor era fraca. O cheiro era de sabão barato e café. E naquele lugar apertado, sem luxo, sem cama, sem cortina pesada, apenas a realidade e o perigo, Marta olhou para Helena como quem não aguenta mais existir pela metade. Não me olhe assim. Marta sussurrou, mas a frase veio com uma contradição feroz, porque os olhos dela pediam exatamente isso. Helena ficou a um passo, respeitando o espaço como se fosse uma linha sagrada. Eu tentei não olhar, Helena respondeu. Eu tentei não vir. Eu tentei. Marta fez um gesto mínimo com a mão como quem manda calar. Eu sei. Helena viu o cansaço no rosto de Marta de perto. Viu uma marca de tensão no canto da boca. Viu os dedos de Marta fechando e abrindo, como se precisassem segurar alguma coisa. Helena não se aguentou. Levantou a mão e tocou o punho de Marta, só o punho, um lugar neutro seguro. Marta fechou os olhos no instante do toque, como se aquilo tivesse feito a coluna dela ceder. Eu achei que você tinha sumido, Marta disse, e a voz falhou pela primeira vez. Helena sentiu a culpa como um soco. Eu achei que estavam me seguindo. Eu não quis trazer isso para você. Marta abriu os olhos e encarou Helena. Você é isso, Helena. Ela falou com uma honestidade quase cruel. Você não é um problema que eu posso manter do lado de fora. A frase ficou entre elas como uma mão apertando a garganta. Helena engoliu. E se um dia eu tiver que ir embora? Helena perguntou baixa, quase sem ar,
Se eu tiver que sumir de verdade? Marta ficou imóvel. Por um segundo, pareceu que ela ia se proteger com distância. Pareceu que ia escolher a racionalidade. Pareceu que ia voltar a ser só professora, só disciplina. Mas em vez disso, ela deu um passo. E outro. Até ficar tão perto que Helena sentiu o calor do corpo dela atravessar o tecido do casaco. Então eu quero que a última coisa que eu lembre seja: você aqui, Marta sussurrou, e a confissão veio com uma coragem assustadora. Não uma versão sua que eu inventei para me manter segura. Helena fechou os olhos. O coração dela batia alto demais para aquele corredor estreito. Marta. Marta tocou o rosto de Helena com a ponta dos dedos rápido e leve, como se fosse apenas ajustar um fio de cabelo. Um gesto que qualquer um poderia interpretar como nada. Mas Helena sentiu como uma declaração. E sem mais escolha, Helena inclinou o rosto. O beijo aconteceu como um acidente inevitável. Curto, contido, apenas um encostar quente de boca em boca. Um beijo que não teve tempo de ser profundo porque o mundo era cruel. Mas teve tempo de ser verdadeiro. Marta se afastou primeiro, ofegante, a testa encostando na de Helena por meio segundo. Volta hoje, ela sussurrou, quase sem voz. Mas não agora. Mais tarde. E só se você tiver certeza de que não tem ninguém. Helena sentiu. Eu volto. Marta recuou, recuperando a postura como quem veste uma armadura em 2 segundos. E a gente mantém as regras. Helena concordou, mas os olhos dela queimavam. A gente mantém. Marta hesitou. E então fez uma coisa pequena que mudou tudo. Pegou a mão de Helena por um instante, entre o corpo delas e a parede, e apertou. Eu não vou embora de você, Marta disse, tão baixo que parecia pensamento. Mesmo que eu tenha que te negar lá fora. Helena sentiu lágrimas ameaçando, e odiou o próprio corpo por ser tão honesto. Então eu também não vou embora, Helena respondeu. Nem quando eu me afastar por medo. Marta soltou a mão dela e desapareceu primeiro pelo corredor, voltando ao café como se nada tivesse acontecido. Helena esperou alguns minutos, depois voltou para a mesa dela, pagou, saiu. E naquela noite, com o vento batendo nas árvores e a cidade fingindo normalidade, Helena subiu as escadas do prédio de Marta de novo, dessa vez com um tipo de decisão no peito que não era imprudência. Ela fez a volta, checou reflexos, mudou rota, esperou o carro escuro passar e sumir. Só então entrou. Quando Marta abriu a porta, não disse nada. Só puxou Helena para dentro com uma pressa silenciosa, como se o corpo dela tivesse guardado todos os toques dos últimos dias e agora precisasse recuperar o tempo perdido. Helena encostou a boca no pescoço de Marta, com cuidado, sem marca, mas com uma fome que tremia. Marta respondeu apertando Helena contra si, as mãos subindo pelas costas como quem reencontra a própria casa. No quarto, a luz baixa fazia as sombras parecerem mais íntimas. O mundo ficou do lado de fora de novo, mas não sumiu. O medo ainda estava lá, só que agora era como um animal do lado de fora da porta. Elas se moveram devagar, obedecendo às próprias regras e ainda assim se permitindo intensidade. Marta tirou o casaco de Helena como se despisse uma camada de pânico. Helena desfez o coque de Marta com dedos cuidadosos e viu o cabelo cair como uma rendição. As mãos de Marta na pele de Helena foram firmes, quentes, quase reverentes. Como se ela quisesse convencer o corpo de Helena de que ele tinha direito a existir. Helena respondeu explorando Marta com a mesma devoção faminta, beijando onde podia, respirando junto, encontrando ritmos silenciosos que só pertenciam a elas. Houve um momento em que Marta parou, com a testa no ombro de Helena, e a voz dela saiu baixa, quebrada. A gente está fazendo isso no meio de um incêndio. Helena beijou a têmpora dela. Então a gente é abrigo uma da outra. Marta levantou o rosto, os olhos verdes escuros brilhando na meia-luz. Abrigo, mas escondido. Sim, Helena respondeu. Só entre nós. Marta respirou fundo, como quem sela um pacto com o próprio sangue. Então escuta. Ela disse, e a frase veio como lei íntima. Se um dia eu tiver que olhar para você e fingir que você não existe, você vai lembrar do jeito que eu te toco aqui. Vai lembrar que eu sou tua. Mesmo quando eu não puder ser.
Helena sentiu o peito doer e aquecer ao mesmo tempo. Eu vou lembrar, ela prometeu. E eu vou te esperar, não como quem implora, mas como quem sabe. Marta beijou Helena com uma intensidade quieta, e o beijo foi a assinatura final daquele pacto, clandestino, cuidadoso, inegociável. Depois, quando o quarto ficou só respiração e pele, Helena pensou que talvez liberdade fosse isso, não a ausência de medo, mas a presença de alguém mesmo com medo. E deitada ao lado de Marta, ouvindo o vento do lado de fora e a cidade respirando baixo, Helena percebeu que elas tinham criado uma coisa perigosa. Não só um romance. Uma esperança. Elas selaram um pacto de silêncio e cuidado, acreditando que o mundo ficaria do lado de fora. Mas o perigo nunca entra pela porta da frente, ele se esconde nos detalhes e nos carimbos oficiais. No próximo episódio, o confronto final entre o afeto e a vigilância. Não perca a continuação desta história.